do canal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e mais um tema aqui no nosso canal Rashid em Busca da Verdade. Querido, o tema de hoje é um tema muito especial. Hoje vamos falar acerca do pecado e o seu remédio. E esse é o tema que nós vamos estudar hoje. Querido, você já ouviu falar acerca do pecado e o seu remédio? Você já ouviu falar acerca do remédio do pecado? Será que você tem a noção de qual é o remédio desse pecado? Isso tudo nós vamos aprender nesse vídeo aqui. Eu vou pedir para você assistir o vídeo até o final e não se esqueça também de deixar seu like, compartilhar e não se esqueça também de ativar o sininho das notificações e de se inscrever no canal e ajudar o canal a crescer, a chegar até aos 1000 inscritos e compartilhar também nossos vídeos com seus amigos, familiares e aos demais. E se você já se inscreveu, sem mais delongas, nós vamos entrar no nosso vídeo. Querido, falar do pecado e o seu remédio, estamos a falar de um tema muito importante, porque todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, a cada dia nós pecamos. Mas porém, qual é o remédio do pecado? O que eu devo fazer quando eu pecar? Ou seja, qual é a condição que nós temos para que nós possamos resolver o nosso problema quando nós caímos em pecado? No livro de 1 de João 3, no verso 4, nós lemos o seguinte: todo aquele que comete pecado também desobedece à lei de Deus, pois pecar é desobedecer a Deus. Querido, olhando nesse verso, nós vamos perceber o que é o pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus. O que é transgressão? Desobedecer à lei de Deus. Então Deus nos deu a sua lei para que nós possamos andar segundo os seus princípios, segundo o seu caminho. Então nós olhamos que quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, eles desobedeceram à orientação divina. Eles desobedeceram à orientação de Deus. E logo nós também fomos feitos pecadores. De acordo com o livro de Romanos, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e em nós não há salvação nenhuma. O único que pode nos salvar desse pecado é Deus. Agora, querido, olhando para esse verso, nós vamos perceber o que é o pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Quando nós não obedecemos a Deus, quando nós não andamos segundo a sua vontade, quando nós não andamos segundo a sua comunhão, quando nós não andamos segundo a sua palavra, nós estamos a pecar. E esse pecado, ele traz consequências graves na nossa vida. Por isso que hoje nós temos o privilégio de estudarmos qual é o remédio do pecado. O que se deve fazer quando nós queremos em pecado. Por isso, querido, vou pedir para você assistir esse vídeo até o final e não saia desse vídeo. Então vamos lá. Primeiro nós vamos notar que o pecado é a transgressão da lei. Quando nós andamos segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos, nós caímos no pecado. E se nós caímos no pecado, nós estamos contra a vontade de Deus. Ou por outra, pecado é andar sem a orientação de Deus. Pecado é andar sem a vontade de Deus. Então, quando nós caminhamos sem a vontade de Deus, nós estamos em pecado. E a Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é o filho do diabo. E também o livro de Romanos 5,19 nos diz assim: assim como pela desobediência de um só homem se tornaram pecadores, também pela obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Agora, querido, perceba uma coisa. Nós vamos notar que o livro de Romanos diz que por um só homem pecar, nós todos fomos feitos pecadores. Por isso que no mundo ninguém é santo. Todos nós somos pecadores. Agora, se todos nós somos pecadores, o que nós devemos fazer? Devemos sempre olhar para Cristo. Devemos sempre olhar para Deus. Porque Deus é quem nos salva. Porque Deus é quem nos purifica de todo o pecado. E olhando para esse verso, nós vamos perceber que a partir de um só homem, nós vamos ser feitos filhos justos diante de Deus. Por meio de quê? Por meio de Jesus Cristo, que veio, que morreu na cruz sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado. Agora, a Bíblia diz que todos nós fomos feitos pecadores a partir do dia em que Adão e Eva pecaram. Todos nós fomos feitos pecadores. E desde aquele dia até hoje, os seres humanos passam a viver uma vida de tristeza, dor, uma vida de aflição, uma vida de agonia, uma vida de angústia. E a partir desse momento, Deus, ele revela seu plano da salvação por meio de Cristo Jesus. E ele enviou seu Filho amado Jesus para que possa nos remir do pecado, para que possa nos remir debaixo da maldição do pecado. Agora ele nos faz sentar na destra de Deus por seu Filho único, que é Jesus Cristo. E o verso diz que a partir de um só homem, todos nós fomos feitos justos. E não perceba uma coisa, que a partir de Jesus Cristo nós somos justificados por ele. Por quê? Porque ele é um homem sem pecado. Porque ele nunca pecou. E o seu sangue, ele verteu o seu sangue na cruz para que nós possamos ter vida por meio dele. Então todos nós somos pecadores. E o pecado é a transgressão da lei. Quando nós não obedecemos a Deus, nós estamos em pecado. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós estamos em pecado. E olha o que diz mais a Bíblia: as consequências do pecado. Querido, falar da consequência do pecado, o pecado é um vírus que entra em nós. O pecado é um vírus que vive dentro de nós. E nós temos duas naturezas. E a Bíblia diz que nós, quando nós pecamos,
nós estamos a criar uma barreira entre nós e seu filho, entre nós e Deus. E quando nós começamos a criar essa barreira, os filhos de Deus, ou seja, o ser humano, ele está sempre apto a sofrer consequências graves ou consequências dramáticas na vida dele. Veja o que a Bíblia diz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Isaías 59, no verso 1. Agora a Bíblia diz que Deus, a mão dele não está encolhida para que não possa nos salvar, mas os nossos pecados é que encobrem os nossos rostos. Quando nós caímos em pecado, nós não oramos. Quando nós caímos em pecado, nós não lemos mais a Bíblia. Quando nós caímos em pecado, nós não conseguimos louvar a Deus, não conseguimos falar com Deus. E isso é muito perigoso. E essas são uma das consequências do pecado. Nós vamos olhar também um exemplo, quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam da presença de Deus. E é assim que acontece quando nós estamos em pecado. Isso é muito perigoso, porque se nós vivermos no pecado, se nós encobrirmos os nossos pecados, estamos a encobrir os nossos rostos. E nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, e nós não conseguimos falar com Deus. E no verso 2 diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Não, querido, presta bem atenção. O pecado, ele nos separa da presença de Deus. E o pecado, ele cria consequências graves na nossa vida. O pecado nos arruína, o pecado nos destrói, e o pecado nos faz ser homens tão miseráveis, e o pecado nos faz sofrer muito nesse mundo, nessa vida. Não é à toa que nós sofremos, querido. Deus, quando nos fez, ele não nos fez com o destino de sofrer. Deus nos fez com o destino de que nós possamos viver uma vida de harmonia, paz e felicidade. Mas após que nós caímos no pecado, nós passamos a sofrer muitas perdas. E uma das consequências graves que o pecado trouxe é a morte. O pecado trouxe a morte na vida do ser humano. E isso não estava nos planos de Deus. Por mais que alguns tendem a culpar a Deus, Deus não é culpado da morte que acontece neste mundo, nesse planeta. Deus não tem culpa disso. Apenas que Deus, ele quer nos salvar. Ele quer que nós possamos viver uma vida de bênção ao seu lado. Mas quando o homem peca, ele passa a sofrer. Ele passa uma vida grave. Ele passa uma vida de ruína. Ele destrói a si mesmo. É assim que o pecado faz nas nossas vidas. Quando nós vivemos no pecado, quando nós encobrimos o pecado, quando nós não confessamos os nossos pecados, nós estamos a nos destruir a nós mesmos. Nós estamos a nos arruinar. Por isso, querido, vou pedir para você. Se você tem um pecado, se você vive no pecado, se alguma coisa te atormenta, se alguma coisa você vê que isso não te leva além, se uma coisa você vê que isso não te leva a Deus, por favor, pare tudo e confesse a Deus. Peça perdão a Deus. Faça com que Deus possa te erguer a cabeça. Faça com que Deus possa te levantar e que Deus possa dar força de você possa seguir em frente. E veja a coisa mais triste que o pecado faz na vida do ser humano. A Bíblia diz o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Agora veja o que a Bíblia diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Querido, o que você prefere escolher? Vida ou morte? Nós olhamos que o pecado, ele traz consequências graves em nós. Ele traz consequências graves na nossa vida. E o pecado, ele traz a morte. O pecado é que trouxe a morte. Deus não planeou a morte. Hoje nós morremos porque pecamos. Hoje nós morremos porque nós fomos destituídos da glória de Deus, a partir do dia em que nós pecamos. Por isso, querido, hoje nós temos a chance de voltarmos a Deus. E devemos voltar a Deus. Devemos olhar a Deus como o nosso Salvador e obedecer tudo quando Ele mandar. E agora nós vamos entender o que é o remédio do pecado. Você pode dizer, tá bom, eu entendi agora que o pecado, ele destrói-me. Agora, o que é o remédio do pecado? Qual é a solução do pecado? Deixa eu dizer uma coisa, querido. A solução do pecado, o remédio do pecado é o Senhor Jesus Cristo, que um dia morreu na cruz para me salvar e para te salvar também. Louvado seja Deus, porque Deus sofreu, porque Deus enviou seu Filho unigênito, seu Filho único, para poder nos salvar. E veja o que a Bíblia diz. No dia seguinte, quando João viu que Jesus vinha ao seu encontro, disse: olhe o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Agora vejam, o remédio do pecado é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode nos salvar. E só Ele que pode nos tirar toda a imundícia que nós temos. E só Ele é que pode trazer de nós a vida que nós perdemos. Querido, vamos agarrar a Deus. Vamos agarrar a Jesus Cristo. Pois Ele é o único que pode nos salvar.
O ser humano pode tentar fazer de tudo para poder se purificar. O ser humano pode fazer de tudo para poder justificar o seu pecado, para que poder perdoar-se a si mesmo. Mas em nós não há força nenhuma. A nossa força provém de Deus. E veja o que mais a Bíblia diz. Se, porém, continuarmos a viver na luz, assim como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja o que a Bíblia diz. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o único que tem o poder de nos purificar de todo o pecado. Por mais que nós possamos fazer banho quantas vezes ao dia, se nós estamos em pecado, não iremos ficar puros. Somos impuros perante Deus. Somente Deus é que pode nos purificar. E por meio do sangue de Jesus Cristo. Por isso, querido, se você não busca Jesus, por favor, eu lhe peço, busca Jesus. Fale com Jesus. Pensa que Jesus possa purificar você. Eu também sou pecador. Você também sou pecador. Por isso, eu e você devemos buscar a Deus. Eu e você devemos clamar a Deus. Por mais que essa mensagem, querido, talvez não mude a sua vida, mas, por favor, ouça com atenção. Deus quer te salvar. E se Ele quer te salvar, Ele quer que você e eu podemos renunciar a nós mesmos, deixarmos os nossos pecados e seguirmos a Jesus, seguirmos firmes a Jesus. Pois Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora, querido, eu pergunto a você, será que você tem tomado a sua cruz? Será que você tem seguido a Jesus? Será que você tem obedecido os seus mandamentos? Querido, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos seguir a Cristo e vamos nos purificar de todos os pecados. Vamos confessar a Jesus. O único que pode nos salvar é Jesus Cristo, por meio do seu sangue. O sangue de Cristo é que tem poder. O sangue de Cristo é que pode nos levar a salvo. O sangue de Deus. Por isso, querido, hoje devemos mudar e devemos purificar de toda a nossa imundícia. E veja, querido, o que a Bíblia diz. Mais uma vez. Se confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoará e nos purificará de toda a injustiça, pois Ele é fiel e justo. Querido, perceba como Deus é bom. Deus quer que nós confessemos os nossos pecados. O resto é com Ele. Por isso, querido, vamos confessar os nossos pecados a Deus. Não é fácil a vida que nós levamos. Não é fácil seguir a Cristo. Não é fácil a vida cristã. Eu sei que dói. Eu sei que é duro. E Jesus Cristo também sabe disso. Porque Ele veio aqui, sofreu, padeceu nessa vida. Por mim e por você. E Ele sabe o quanto dói vivermos no pecado. E Ele sabe o que acontece quando o ser humano cai no pecado. Ele deixa de orar, deixa de seguir e deixa de ouvir a voz de Deus. Por isso, querido, hoje nós temos a chance e o privilégio de irmos a Deus e confessarmos os nossos pecados. Pois a Bíblia nos dá mais uma chance. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar. O perdão de Deus é infinito. Deus está sempre de braços abertos para poder receber você e para poder receber a mim. Para que possa nos perdoar e Ele quer nos salvar. Por isso a decisão é nossa. Devemos escolher seguir a Jesus. Devemos escolher seguir a Deus. Hoje nós temos os dois caminhos. Deus ou Satanás. Qual é o caminho que você irá seguir? Por favor, querido, siga a Jesus. E eu vou pedir para você, se esse vídeo impactou a sua vida, por favor, compartilhe o vídeo. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar o vídeo. E não se esqueça também de ativar o sininho das notificações. E não se esqueça também de seguir também as nossas plataformas na internet. Possa seguir também o nosso Facebook e a nossa página de Facebook. Links vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você assistiu o vídeo até o final, muito obrigado de coração. Que Deus te abençoe e Deus possa te proteger. E um forte abraço. Eu volto no próximo vídeo.